Boa noite, a graça e a paz do Senhor Jesus. Vamos começar então mais um culto de adoração ao Senhor e hoje nós vamos direto para a palavra. Vamos orar então em nome de Jesus, amém? Você onde estiver, feche seus olhos agora. Vamos chamar então a presença do Senhor, a presença do Espírito Santo de Deus agora na sua vida, na sua casa, em nome de Jesus, amém? Pai, nós oramos nessa hora, te agradecemos, te louvamos, te bendizemos, te exaltamos, te glorificamos, declaramos, Senhor, que Tu vive e reinas, Tu és aquele, Senhor, que está acima de todas as coisas existem e subsistem por causa de Ti, Senhor. Tu estás no controle de todas as coisas das nossas vidas, Senhor. Nós colocamos diante de Ti nesta noite todas as nossas preocupações. Oh, meu Pai, aquieta a nossa alma, o nosso coração. Tira toda inquietude, Senhor, que as nossas mentes hoje esteja nesse momento ligadas, cativas somente a Ti. Espírito Santo de Deus, nós te convidamos a fazer parte deste culto. Tu tens liberdade, toma nas suas mãos, ó Deus, a vida de cada um que está ouvindo esta palavra neste momento, aonde estiver, seja, ó Deus, aqui em São Paulo, no Brasil e nas nações da terra, onde a minha voz chegar, ó Deus, que essa palavra possa cumprir verdadeiramente o propósito pelo qual ela foi enviada. Usa, Senhor, a minha vida nesta noite com poder e autoridade, para que o Seu nome seja glorificado. Importa, ó Deus, que eu diminua nesta hora, mas para que o Senhor cresça, que o Seu nome seja exaltado, porque Tu és digno, Senhor, de receber toda a nossa adoração, todo o nosso louvor. Por isso nós oramos nessa hora, oramos, Senhor, por todos aqueles, ó Deus, que ainda não chegou no culto presencial. Hoje nós temos também o culto presencial, então nós oramos, traga, Senhor, aqueles que ainda não chegaram. Oh meu Deus, nós oramos e colocamos a vida de cada um nas Suas mãos. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus, amém e graças a Deus, amém, glória a Deus, amém. Nós vamos então hoje direto para a palavra do Senhor. E o tema da mensagem de hoje é ansiedade, uma ameaça à nossa vida. Amém? Nós estamos então vivendo tempos em que a tendência das pessoas sofrerem com ansiedade é muito grande. Então, eu queria que você fizesse uma pergunta para você mesmo. Qual é o seu grau de ansiedade? Você se considera ansioso? Você está conseguindo assistir os jornais? Se você não está conseguindo assistir os jornais, isso é um sinal que você pode ter um grau de ansiedade. Isso é um sinal que você não está conseguindo filtrar as informações. Então, se você é dessas pessoas que não está assistindo os jornais, então está fazendo bem, na verdade, né? Muito dessas notícias acaba gerando, mas isso pode ser um sinal que você não está conseguindo filtrar e nem lidar com as informações. E essa ansiedade, ela é muito prejudicial às nossas saúdes. Então, isso que nós vamos falar, e é sobre ansiedade que nós vamos falar nesta noite. E eu queria que você então ficasse atento, medisse o seu grau de ansiedade, porque ansiedade, a palavra ansiedade, ela
significa estrangulamento, sufocamento, apreensão. Então a ansiedade, ela gera nas pessoas justamente esse sentimento, um sentimento de estrangulamento, de sufocamento, de apreensão. Isso é muito maligno, né? E a ansiedade, ela pode desencadear doenças nas nossas vidas, as chamadas doenças psicossomáticas, né? Ou doenças da mente que vai para o corpo, né? Então a ansiedade, ela é enganadora. A ansiedade, ela tem uma raiz maligna. A ansiedade é do maligno. Então nós não podemos deixar que a ansiedade tome conta das nossas vidas, né? A ansiedade, ela tem o poder de criar algo que não existe. Muitas vezes sofremos por um problema que não é real. A ansiedade, ela traz isso, algo que não é real, algo que não existe, um problema fictício que é gerado na mente da pessoa, e a pessoa, ela fica perturbada, traz uma perturbação. Então, a ansiedade, ela pode trazer alguns efeitos físicos no corpo das pessoas, e eu vou dar alguns exemplos aqui. Fadiga, efeitos da ansiedade, insônia, falta de ar, sensação de sufoco, são efeitos e sintomas da ansiedade. Picada nas mãos e nos pés, confusão, instabilidade e sensação de desmaio, dores no peito, palpitações, suar frio, são sinais de ansiedade, mãos úmidas, boca seca, contrações ou tremores incontroláveis, sinal de ansiedade, tensão muscular e dores. Ansiedade pode causar isso. Necessidade urgente de defecar, de urinar, de ir no banheiro, isso é um efeito automático de uma ansiedade. A pessoa quer ir no banheiro, dificuldade de engolir, sensação de ter um nó na garganta, é um sinal de ansiedade. Dificuldade para relaxar, dificuldade para dormir, tontura, vertigens, vômitos incontroláveis, sensação de impotência. Tudo isso pode ser um sinal que a pessoa está ansioso, né? Olha quantos efeitos maléficos a ansiedade traz para as nossas vidas e para os nossos corpos, né? Algumas causas da ansiedade. A ansiedade, ela pode nascer, por exemplo, de um medo, de uma ameaça. Por exemplo, a pessoa, ela está com medo de uma ameaça de alguém, que alguém possa lhe fazer um mal, né? Uma coisa eminente. A ansiedade faz com que a pessoa, ela fique com medo que algo vai acontecer na vida dela, síndrome de pânico, né? É como se, por exemplo, chegasse alguém na sua casa 11 horas da noite e tocasse a campainha e você já ficasse desesperado. Por exemplo, quem é? Você está esperando alguém? Normalmente uma pessoa ansiosa é assim, quando toca a campainha, a pessoa fala assim: você está esperando alguém? Não estou esperando ninguém não. O que será então? Né? Então às vezes nas casas é assim, as pessoas mais ansiosas são aquelas que sempre perguntam: tocou a campainha, a pessoa, está esperando alguém? Não estou esperando ninguém não. Opa, então o que será? Algo, talvez vai acontecer algo de mal. Então pessoas ansiosas, dentro de uma casa, você mede uma pessoa ansiosa, quando tocar uma campainha que não estiver nem esperando, você perguntar, ou alguém perguntar, está esperando alguém? É um sinal de ansiedade, né? A ansiedade pode vir então por medo de alguém, de pessoas, mas a ansiedade, nesses tempos que nós estamos vivendo agora, essa ansiedade, ela pode vir pelo medo da pessoa ficar doente, né? Tem muitas pessoas que estão
com muito medo. Muitas pessoas não estão com medo. A gente vê nas ruas, muitas pessoas estão na rua mesmo, né? Mas existe uma parcela muito grande das pessoas que estão ansiosas, um medo excessivo. Um medo excessivo. Qualquer coisa pode ser um sinal de medo. Eu vou dar um exemplo. A minha esposa falou comigo ontem que perto de casa eles vão criar um hospital de campanha. E tem um grupo do condomínio que eles começaram a comentar: olha, vão criar um hospital de campanha aqui perto, pode acontecer algum problema com a gente, pode ver que alguém vem aqui, vai ter muita circulação de gente. Olha como é que essas pessoas estão enxergando um hospital de campanha sendo criado perto da casa delas, e elas estão preocupadas que pode acontecer algum mal, uma ansiedade, uma preocupação exacerbada, sem motivo nenhum. Você imagina, né? Um hospital de campanha perto da casa da pessoa, ela devia até agradecer, se Deus o livre eu ficar doente, eu vou para o hospital da minha casa. Mas a ansiedade sempre traz a coisa negativa. A ansiedade nunca vai trazer nada de positivo. A ansiedade, ela vai trazer uma preocupação, ela sempre vai trazer um medo na vida das pessoas, né? Tem pessoas que ficam ansiosas só de pensar em ficar doente, né? Pessoas saudáveis, pessoas que, jovens até, não estou falando nem pessoas de idade, jovens, pessoas, né, 20, 15, 30 anos, que têm um medo excessivo de ficar doente, de talvez não ter um tratamento, medo de morrer, né? Então isso é uma ansiedade, isso não é normal, isso é maligno, isso não é normal, é um medo excessivo, medo de perder alguém da família, medo de perder um pai, medo de perder uma mãe, medo de perder um ente querido. Esta ansiedade, esses medos são ansiedade, isso só faz mal para as pessoas, né? Tem pessoas que têm medo da solidão. Nós vemos vários casos acontecendo agora, de pessoas que estão em apartamento, né? Na periferia não muito, mas quem mora em apartamento, talvez, né, numa classe média, uma classe mais alta, né, que ele está preso, que ele está ali, ele não tem mais os contatos, ele não tem mais aquela vida ativa, então ele está dentro da casa, não consegue sair, e muita gente num condomínio, você não consegue, as crianças não podem sair para brincar, e tem que ficar dentro, e fica aquela sensação de enclausuramento, isso gera uma angústia, isso gera uma incerteza. Até quando vai isso? Mães e pais que estão com os filhos dentro de casa há 2 meses, tem países que vão para 3 meses, então isso pode gerar uma angústia, isso pode gerar uma ansiedade, e esta ansiedade, ela vai ser maléfica, ela vai trazer doenças, e ela vai trazer uma vida totalmente desestruturada. Então, esses medos podem ser muito maléficos, né? Muitas pessoas também sentem medo nesse momento de perder emprego, claro, né? Existe essa, né, vamos dizer assim, todo mundo que perde o emprego, o que vai acontecer amanhã? Pessoas que são pequenos empresários, microempresários, que não sabem o que vai acontecer, por exemplo, se perderem todos os clientes. Muitos já perderam todos esses clientes, né? Então, muitos estão no mesmo barco. Eu vou dar um exemplo de empresários. Existem empresários que estão na mesma situação de um outro empresário do mesmo ramo, que nesse momento não tem nenhuma perspectiva, mas um está agindo de uma forma e o outro está agindo de outra forma. Uns estão dormindo, né? E aí você pode perguntar: pastor, como é que uma pessoa pode dormir numa situação dessa? Pode dormir sim. Alguns dormem e outros ficam acordados. É a forma com que você vai encarar, né? Então essa ansiedade, porque o que as pessoas vão poder fazer? Se não há dinheiro no mercado, o que a gente vai poder fazer? As contas estão chegando, mas eu posso fazer alguma coisa? Às vezes você não pode. Às vezes você vai ter que confiar no Senhor mesmo, né? Então,
toda ansiedade, ela gera medo. Toda ansiedade gera medo. Medo de perder, medo de morrer, medo de perder outras pessoas, medo de perder emprego, medo. Toda ansiedade gera medo. E o medo também gera a ansiedade, né? O medo é mais do que um sentimento. A palavra de Deus diz que, lá em 2 Timóteo 1,7, diz que Deus não nos deu espírito de medo ou de covardia, mas de poder e de amor. Então, o medo é um espírito. O medo é um espírito mau, né? Então, é o espírito mau que entra no nosso espírito para acabar com a nossa paz. Então, o medo é um espírito, né? A palavra de Deus diz que Ele não nos deu o espírito de medo, né? De covardia, mas de poder e de amor, né? A ansiedade, na verdade, ela serve para uma coisa, ela serve para muitas coisas, mas a ansiedade, ela serve para nos afastar de Deus. Então é assim, são caminhos contrários. A ansiedade não combina com Deus. A palavra de Deus diz que a ansiedade não provém de Deus. Então a ansiedade é totalmente oposto a Deus, né? Aonde começa a ansiedade, termina a nossa fé. Então, a ansiedade é um sinal de falta de fé, né? A ansiedade, ela gera a incredulidade. Ansiedade. Uma pessoa ansiosa é uma pessoa incrédula, né? Pessoas perfeccionistas tendem a ser ansiosas. O que são pessoas perfeccionistas? Pessoas perfeccionistas são aquelas pessoas que faz toda a programação, tem que andar tudo exatamente do jeito que ela programou. As coisas não podem sair do controle dela, e quando sai do controle, ela não tem domínio sobre as coisas, então ela vai ficar ansiosa, porque ela perdeu o controle sobre as coisas, né? Mas a palavra de Deus diz em Eclesiastes 17:7-16: não sejais demasiadamente justos, nem exageradamente sábio, porque te destruirás a si mesmo. Olha só, hein? Então, tem coisa que não vai dar certo. Aliás, hoje em dia, muita coisa não está dando certo. Aliás, talvez tudo deu errado aos nossos olhos. Tudo deu errado da forma como nós programamos. Nós fizemos uma programação e tudo deu errado. Então aí isso pode gerar uma ansiedade. Por quê? Porque a pessoa não tem mais controle sobre as coisas. Então a palavra de Deus está dizendo: não devemos ser demasiadamente justos ou exageradamente sábios, porque a gente às vezes quer saber e controlar todas as coisas e nós não estamos no controle de absolutamente nada. A nossa vida está nas mãos do Senhor. Então, a ansiedade e a fé, ela não combina. Não combina, não tem jeito. Eu estou ansioso, eu estou com falta de fé, né? A palavra de Deus diz em Mateus 6:25-34: não andem ansiosos. Não andem ansiosos. Pessoas ansiosas sofrem, vivem com medo. São pessoas que estão sempre angustiadas. A pessoa ansiosa está brigando com ela mesma, na verdade. É sempre assim, ela está brigando com ela mesma, ela está em angústia. Angústia é algo de dentro. Pessoas que vivem aflitas são as pessoas pré, né? Pessoas ansiosas são as pré. O que é a pré? Pré-ocupadas. São as prés. Os ansiosos são os prés. São os pré-ocupados, né? Preocupados e essas pessoas preocupadas, elas acabam atraindo coisas ruins. Pessoas ansiosas
e muito preocupadas, atrai coisa ruim. Atrai, é certeza, né? Atrai medo. Eu vou dar um exemplo. Se tem um garoto, né? Quando eu era garoto, a gente passava na rua e tinha 3 garotos passando na rua e tinha um cachorro lá. Tinha um daqueles 3 garotos tem medo e os outros 2 não. Adivinha quem o cachorro ia atacar? O que estava com medo. Não é verdade? O cachorro sempre ataca o que está com medo. Os outros que não estão com medo nem ligam para o cachorro, passa e nem liga. Então, o medo atrai problema, atrai coisas ruins. O medo atrai mordida de cachorro, né? A palavra de Deus diz lá em Jó 3:25, diz o seguinte: exatamente aquilo que eu mais temia, desabou sobre a minha cabeça. E o que mais me dava medo veio assombrar. O medo do cachorro. Então aquilo que você tem mais preocupação, aquilo que te traz mais ansiedade, isso pode acontecer na sua vida. Então a ansiedade, ela vai atrair coisas ruins. Isso é maligno. Isso é uma isca do diabo. Ele acha uma brecha, né? É o cachorro que vai morder aquele que está com medo. Qual o remédio para controlar a ansiedade? Eu não sei, eu não sou médico, né? Não, mas o remédio físico, tem muitos médicos que dão para a ansiedade. Existem vários ansiolíticos, existem. Os remédios que mais vendem hoje em dia são remédios contra a ansiedade. É o que mais vende. Na indústria farmacêutica é o que mais vende. Então esses remédios eles vão estar sempre controlando, né? Mas o melhor remédio, a melhor receita que nós temos para a ansiedade chama-se confiança. Confiança. E esse remédio, ele é receitado pelos médicos dos médicos. O Senhor, ele dá essa receita. A confiança é o remédio para a ansiedade. Em Isaías 41:10 diz a palavra do Senhor: não precisa olhar com desconfiança. Deus falando, não precisa olhar com desconfiança, pois eu sou o seu Deus. Amém? Não precisa olhar com desconfiança. Desconfiança é pessoa ansiosa. Confiança é pessoa que anda nos caminhos do Senhor. Ele diz: eu o fortaleço, o ajudo e o sustento com a minha direita vitoriosa. É confiança em Deus. O remédio para a ansiedade é confiança em Deus. Pastor, você não sabe o que eu estou vivendo hoje, olha, amanhã eu tenho tantas coisas para resolver, eu deixei tantas coisas anteontem para resolver, eu não sei o que vai ser amanhã. Ninguém sabe o que vai ser amanhã. O amanhã pertence a Deus. Mas eu creio, eu confio que Deus tem uma vitória para mim e para você. Eu não sei como vai acontecer, mas eu sei que vai acontecer. Eu não sei como vai acontecer esse milagre, mas esse milagre vai acontecer, porque eu confio no Senhor. Os que confiam no Senhor são como montes de Sião, nunca se abala, e nunca se abalar quer dizer assim, eu creio que vai dar certo, né? Então, a confiança é o remédio. Quando a pessoa fica ansiosa, ela está focando naquilo que na maioria das vezes não existe ou nunca vai existir. Claro, existem coisas que são reais, as contas são reais, o carteiro chega, isso são coisas reais.
São coisas reais. Mas tem coisas que a gente não vai conseguir resolver e pronto. Tem coisas que não dá para resolver e pronto, não tem como resolver. Não é que eu não queira resolver, eu não vou conseguir resolver e pronto. E aí, eu vou ficar ansioso por causa disso? Não. Eu vou então ficar dormindo em casa? Claro que não. Mas isso não vai tirar o meu sono. Isso não pode tirar o seu sono. O que tira o seu sono não é de Deus. O que tira o seu sono não é de Deus. Nunca, jamais. Então, quando a pessoa foca naquilo que na maioria das vezes ela não existe ou nunca vai existir, isso quer dizer o quê? Que a pessoa, ela não está confiando na proteção de Deus. Então, a pessoa ansiosa, ela não confia em Deus. A palavra de Deus diz que a fé é a certeza. A fé é a certeza, é a certeza. A ansiedade é a dúvida, é a incerteza. A ansiedade, né? Eu sei que não vai dar certo. O São Rafael lembra, né? Disso aí. Isso não vai dar certo. Ó dia, ó azar, ó hora. Lembra, São Rafael? Você é da época, você lembra daí, Genivaldo? Ó dia, ó, isso não vai dar certo. É um desenho que tinha, né? Não é da minha época, não, é da época do meu pai. Né? Então, é isso, o ansioso, ele é incerto, é incerteza, né? A fé é certeza. Certeza de quê? Algo que não existe vai acontecer. A provisão vai chegar, a provisão vai chegar. Isaías 41, né? De 1 a 5 diz, não tenha medo. Não tenha medo, pois eu o redimi e o chamei pelo nome. Você é meu. Olha que palavra linda, maravilhosa. O Senhor te chamou pelo teu nome, Ele me chamou pelo meu nome, né? Ele falou, eu sou meu. Quando você atravessar a água, eu estarei com você. Olha que bênção, glória a Deus. Você e os rios não o afogarão. Quando você passar pelo fogo, não se queimará, e a chama não o alcançará, pois eu sou o seu Deus, você é precioso para mim, glória a Deus, é digno de estima, e eu o amo, não tenha medo, pois eu estou com você. O que está te deixando ansioso? Deus te chama pelo teu nome. Deus está dizendo, você é meu, você não vai queimar, você não vai se submergir nas águas. O Senhor, esta confiança que acaba com a ansiedade. A ansiedade nos mostra o quanto somos incapazes de controlar nossas vidas, nosso futuro. Às vezes o fardo se torna pesado e os problemas se avolumam. O que fazer? Claro, né? Quem não está com problema aí? Está todo mundo com problema, né? O país está com problema, o mundo está com problema. Quem é que não está com problema? Levanta a mão aí. Não está todo mundo, né? Quem não está com problema aí, levanta a mão. Ó, estou com algumas pessoas aqui na igreja, ninguém levantou. Tem alguém aqui sem problema aí, não? Leandro, está sem problema nenhum? Daniel, sem problema nenhum? Nada? Nada, Genial? Nada de problema? Zero? Ninguém levantou a mão, né? Está todo mundo com problema, não é verdade? Mas o que a gente pode fazer? Ó, se você está cheio de problema, então esse é o momento de você descarregar todos esses problemas. Pastor, se eu pudesse, eu pegava todos esses problemas e descarregava. A gente não quer fazer isso? Eu estou com tanto problema que eu queria descarregar esse caminhão de problema em algum lugar. Colocar nessa caçamba, vai ali, ó, esse problema. Ué, você pode fazer isso agora. Mas é muito problema, pastor. Ué, mas e daí? Mateus 11, 28. Mateus 11, 28. Mateus 11, 28. Diz a palavra do Senhor: vinde a mim, todos os que estáis cansados e
carregados, não só cansados. A palavra de Deus diz: vinde a mim todos que estáis cansados e carregados suas pesadas cargas, e eu vos darei descanso. Tomai vosso lugar em minha canga e aprendei de mim, porque sou amável e humilde de coração, e assim achareis descansos para as vossas almas, pois o meu jugo é bom, a minha carga é leve. O que a gente tem que fazer? Nós temos que colocar. Jesus Cristo fala: vem todo mundo que está sobrecarregado. E a gente quer carregar as nossas cargas, os nossos fardos sozinho, a gente não vai conseguir. Não vai conseguir, não vai conseguir. Nós temos que colocar todas as nossas ansiedades em Cristo Jesus. É isso que nós temos que fazer. Todos os problemas, pastor, eu estou muito ansioso. Vinde a mim. Jesus fala: vinde a mim. Vinde a mim. Você está cansado, você está sobrecarregado. Vinde a mim. É isso que Jesus está falando. Vinde a mim. E nós não podemos, então, nos preocupar. Não se preocupe. Entregue as suas ansiedades para Deus. É isso que nós temos que fazer. E muitas vezes nós não estamos fazendo isso. Como é que a gente entrega as nossas cargas a Jesus? Como é que a gente faz isso, pastor? Como é que eu faço isso? Através da oração. Através da oração. É o único caminho. É o único jeito. Através da oração. É joelho no chão. E é colocar, é fazer a transferência. É transferir. É transferir toda essa carga de medo, de angústia, de ansiedade, de incerteza. É fazer uma transferência. Colocar nos pés da cruz. Senhor, está aqui, ó. A carga está muito grande. Eu não estou conseguindo. A pressão é muito grande. Eu estou a ponto de explodir. Eu estou a ponto de deixar tudo. Tem pessoas nesse momento aí que elas deixam tudo, vão embora, some no mundo. Muitas pessoas não aguentam, a carga é muito grande, não aguenta, elas somem no mundo, desaparecem. Algumas pessoas tiram a própria vida porque a carga é muito grande. Nós não vamos conseguir carregar esta carga. Nós temos que colocar na cruz, nós temos que depositar toda essa carga em Jesus Cristo. Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso Consolador. Ele falou: vinde a mim, vinde a mim. E às vezes a gente está querendo resolver, a gente faz aquela oração, mas é aquela oração: Senhor, olha só, mas a gente tem que fazer essa transferência. Eu não consigo. Nós temos que transferir. Senhor, está aqui, eu não consigo, está muito para mim. É isso que Jesus fala: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados. E Ele quer aliviar as nossas cargas, tirar a nossa tensão, né? É como se Jesus fizesse assim e ainda, né? Parece que isso aqui fica mais leve. Sabe quando você está tenso? Quando você está tenso, não tem um pessoal que faz uma massaginha, né? Vem cá, Lucas, deixa eu te mostrar, te fazer uma coisa em você aqui, né? É como se chegasse tenso, né? E aí Jesus tira a carga, vira para lá ainda. Pronto, fica tranquilo, fica tranquilo. Pronto, né? É assim, ó. Ele tira essa carga, tira esse peso, essa tensão que tem aqui. Por isso que ele fala: vinde a mim todos aqueles que estão cansados e sobrecarregados. As pessoas pensam, fica aqui rígido. É como se carregasse uma carga aqui, ó. Por isso que quando você está tenso, aqui fica rígido. Eu acho que é por isso que as pessoas fazem a massagem aqui. Por quê? Porque vem aqui, ó. É como se tivesse um peso de 500 quilos aqui na costa. Jesus fala: vinde a mim todos aqueles que estão cansados e sobrecarregados. É como se fosse tirar um alívio de 1000 quilos, peso, né, das costas. É isso que Jesus fala: vem que eu vou tirar esse peso das costas aqui. Obrigado, Lucas. Então, é isso que Jesus pede para a gente fazer. Vem, deixa a sua carga aqui, né? Deixar a carga é deixar nas mãos do Senhor Jesus. Deixar nas mãos do Senhor, né? Provérbios 3, de 5 a 8, diz a palavra do Senhor:
Confie no Senhor com todo o teu coração. Confie no Senhor com todo o teu coração. Não se fie em tua própria inteligência. Pense nele em todos os seus caminhos, e ele aplanará as suas trilhas. Não se considere sábios aos seus próprios olhos. Tema ao Senhor e evite o mal. Isso trará saúde para a sua carne e alívio para os seus ossos. Olha que palavra tremenda. Confiança. Confiança é o remédio para a ansiedade. Confiança. Eu confio no Senhor, mas a palavra de Deus diz: confie de todo o teu coração plenamente. Não é mais ou menos. Não é mais ou menos. Eu confio de todo o meu coração. Mas tem gente que confia, mas não é de todo o coração. Ele confia, mas quer resolver do jeito dele. Isso não é confiança. Isso não é, ou eu confio ou eu não confio. Por isso que Deus falou: confie no Senhor com todo o teu coração. Todo o teu coração. O coração, né, é do coração que procede, né, todas as intenções do homem, e o coração também é enganoso. Então a gente tem que entregar o nosso coração, então, mas tem que ser completo 100%. Completo 100%. E ele está dizendo aqui que a gente não pode confiar na nossa própria inteligência. E é isso que acontece. Às vezes Deus quer fazer algo na nossa vida, a gente estraga. A gente estraga. Estava indo tudo certinho e a gente estraga. É isso que acontece. Porque não há confiança plena. Confiança plena é se jogar mesmo, é se jogar. A ansiedade tem o poder de aumentar os problemas e diminuir a nossa capacidade de resolver. Ansiedade. Então a ansiedade, você vai querer resolver uma coisa e não consegue resolver. Por quê? Porque há uma pressão, há um estrangulamento. Então a ansiedade, os problemas aumentam e a pessoa perde a capacidade de resolver. Uma pessoa ansiosa olha, é como se ela olhasse, por exemplo, para um cupim e enxergasse uma montanha. Tudo fica maior, tudo fica mais difícil de resolver. Então eu olho, né, para aquela pedra e eu vejo uma coisa maior e não é assim. Normalmente é assim que acontece. É um problema, mas essa ansiedade faz esse problema ficar gigantesco. Quem já viveu isso na vida? Eu já vivi isso. Então é um problema, mas essa ansiedade faz isso tomar uma proporção gigantesca. E aí a pessoa, era uma coisa que poderia resolver rápido, não consegue resolver. Por quê? Porque é maior aos olhos da pessoa, né? Então a ansiedade é como se a gente acreditasse na mentira do diabo e não desse ouvidos às verdades de Deus. Essa é a verdade. A ansiedade é você ouvir a voz do diabo e deixar de ouvir a voz de Deus. Pessoas ansiosas, né? Nós temos aqui exemplos, por exemplo, né? Pessoas que incrédulas e ansiosas, né? Nós temos o exemplo aqui dos espias, né, de Israel, quando eles foram espiar a terra. Então 10 dos 12 espias, eles olharam as dificuldades, olharam os gigantes que tinham na frente, e eles olharam aquele povo como se é engraçado que a Bíblia diz que aqueles gigantes tinham 2,70 metros de altura, se não me engano. É grande, né? Mas os israelitas, vou imaginar, eu tenho 1,69 m, vou imaginar que os israelitas tivessem 1,80 ou 1,90. Ué, mas isso olhar como se fossem gafanhotos? Eles super
dimensionaram o tamanho dos gigantes. Os estudiosos dizem que os gigantes tinham 2,70 metros, não era 10 metros ou 20 metros. Mas a Bíblia diz que os israelitas, os 10 espias, diz que aos olhos do gigante é como se eles fossem gafanhotos. Você já imaginou como, enquanto eles olharam com o olhar da incredulidade, eles não olharam com os olhos de Deus, né? Os soldados de Saul também, quando eles iam lutar, e eles viam aquele gigante Golias, mas Davi não olhou para o tamanho do Golias gigante. Davi olhou para o tamanho do Deus que ele servia. Então isso é confiança. Isso é confiança. Confiar. Existe um problemão no Brasil, no mundo. É grande, mas não é maior que Deus. Pode ser grande, mas não é maior do que Deus. Deus é maior do que qualquer problema. Talvez você tenha um problema que aos seus olhos é indissolúvel. Pastor, olha, eu não vou conseguir resolver o problema. Tá certo, você não vai conseguir mesmo. Coloca as tuas cargas diante do Senhor, diante de Jesus, e Ele vai dar um escape. Ele vai abrir uma porta, Ele vai fazer um milagre. Algo vai acontecer, mas o milagre vai acontecer. Mas isso é preciso ter confiança. A ansiedade tem o poder de tirar os nossos olhos de Deus e colocar nas circunstâncias. É isso que a ansiedade faz. Tira o nosso olhar de Deus e a gente foca nos problemas, as circunstâncias. Então, a ansiedade é um ato de incredulidade, de falta de confiança em Deus. Aonde começa a ansiedade, termina a fé. Mais uma vez, fé e ansiedade é o oposto. É o oposto. Então, a ansiedade, ela não serve para nada, ela é inútil. A ansiedade é maligna. O diabo, ele usa desta ansiedade para minar a pessoa. Porque a intenção dele é matar os nossos sonhos, é roubar, é destruir nossas vidas, é destruir a nossa saúde. Esse é o objetivo de Satanás. Esse é o objetivo. O objetivo dele é acabar, né? Mateus 6:27 diz: qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Não. Temos problemas para resolver amanhã? Temos. Amanhã a gente resolve. E hoje? Hoje, acabando o culto, vou para casa, vou tomar banho, vou jantar e vou dormir. É isso que eu vou fazer. Tem bastante problema? Tem. Mas eu vou conseguir resolver hoje? Claro que não. O que eu posso fazer hoje? Posso fazer sim, posso orar, colocar diante de Deus. Isso eu posso fazer, eu devo fazer isso, né? Então, a ansiedade, ela mata a pessoa aos poucos. A ansiedade vai matando as pessoas aos poucos, vai roubando as forças da pessoa, e aí a pessoa começa a perder os sonhos, mina a saúde, enfraquece a fé, tira a confiança em Deus e mostra a incredulidade e a falta de fé da provisão de Deus, né? Então, quando nós estamos ansiosos, é o mesmo quando a gente quer tomar as rédeas das nossas vidas. Então, toda vez que a gente quer tomar a rédea das nossas vidas e resolver, não dá muito certo. Não dá muito certo. O momento, né? Então, nós estamos na igreja aqui, em algumas pessoas. Então, tem algumas pessoas que poderiam estar aqui, mas elas estão com medo, ansiosas. Elas não vêm para a igreja. Claro, é uma preocupação natural, né? Mas a gente precisa saber o que é uma preocupação excessiva. Porque se a gente for comparar, em São Paulo, hoje é dia
7 de maio de 2020. O número de pessoas sendo acometida dessa doença tem aumentado. O número de pessoas que estão perdendo a vida é um número grande. Mas o trânsito está lá, o ônibus está lá, as pessoas continuam saindo, a vida continua. A vida continua. E vai continuar. A vida continua e vai continuar. Então, tem pessoas que estão tendo medo ou uma preocupação excessiva por um lado, mas por outro lado não está tendo, né? Então, quando você está no momento de descontração, você perde o medo. Quando você confia, eu vou dar um exemplo para vocês. Quando a gente está no culto aqui, as pessoas estão de máscara. Vocês não estão vendo, mas a maioria estão de máscara. Só 1, 2 pessoas estão sem máscara aqui. O resto está tudo com máscara. Mas a distância, estamos mantendo a distância de 1 metro, está tudo certinho, dentro das leis, dentro das normas. Então aqui a gente se arma, porque há um medo, igreja, não sei o quê. Mas, se nós fizermos, por exemplo, um churrasco ou uma festa, as pessoas vão ficar tudo sem máscara. As pessoas vão... Então, no momento, olha como é confiança. Olha como é que é a confiança. Olha como é que é. Não, eu estou aqui, estou no momento de descontração, dentro da família, faz uma reunião, Dia das Mães, por exemplo, agora, vai ter muita gente se reunindo, com certeza. Vai ter churrasco, vai ter muitas coisas acontecendo, você pode ter certeza. Não só aqui em São Paulo, mas em muitos locais. Então as pessoas, elas estão ali, no momento de confiança. Olha só, por quê? Porque eu estou com a minha família. Eu estou com pessoas que eu conheço. Então, se eu estou com pessoas que eu conheço, se eu estou com a minha família, então eu tenho confiança. Então, se eu tenho confiança, então eu não tenho preocupação. Se eu tenho confiança, eu não estou ansioso de que esse vírus vai me pegar. Por quê? Porque eu tenho uma confiança. Eu estou entre amigos e eu creio que os meus amigos estão todos imunes. Eu creio que a minha família estão todas imunes. Olha só como é que é a confiança. Como a confiança né? Então essa confiança tira o medo, tira a ansiedade. Por outro lado, quando você está num outro local em que você não tem essa confiança, em que você não conhece as pessoas, então você pode ficar um pouco mais ansioso, um pouco mais com medo. Estão compreendendo o que eu estou falando? Como a confiança tira o medo, a confiança tira a ansiedade. Né? Esses dias aqui na igreja foram cantar parabéns para a pastora Ovete. Estava todo mundo sem máscara, tinha umas 8 pessoas, né? Momento de descontração é momento de confiança. Momento de descontração é momento de confiança. Então, as pessoas ficam tranquilas. Depois elas vêm, nossa, eu estava sem máscara, mas está tudo bem. Então a confiança tira o medo, tira a ansiedade, né? A ansiedade nos leva a perder a alegria do hoje por causa do amanhã. Pessoas que se preocupam, por exemplo, né, em como é que vai estar minha saúde, meu emprego, minha casa, dinheiro, tudo isso daí leva a gente a ficar tão preocupado que a gente não consegue viver o hoje, mas a gente não vai resolver o amanhã. Então, a preocupação, a ansiedade, ela então faz a gente perder o tempo, porque a gente acaba se envolvendo com uma preocupação de algo que talvez nunca vai existir, talvez nunca vai acontecer, então a gente sofre 2 vezes. O hoje, porque você não vive o hoje, o presente, e aí você, se acontecer algo amanhã, você vai sofrer 2 vezes, porque você sofreu hoje e vai sofrer amanhã de novo. Então, isso é ansiedade. Ansiedade vem da alma. Alma o que é? É vontade, né? Alma é aquilo que a gente sente, né? É aquilo que a gente pensa. A ansiedade, ela vem da alma. A paz não vem da alma. A paz vem do espírito.
A paz vem do espírito. A ansiedade vem da alma. A ansiedade é coisa carnal da alma. Eu vou ficar doente, eu vou perder, eu não vou ganhar. Isso é da alma, é desejos, é querer, isso é alma. Então a ansiedade vem da alma, ela não vem do espírito. Mas, quando a gente vem para Jesus, além da nossa salvação, a gente ganha um presente. Jesus dá um presente para a gente. Qual que é o presente que ele dá? O Espírito Santo de Deus. A gente ganha um presente, Jesus dá um presente. Ó, além de você ser salvo, além de você ter uma vida nova, o diabo não vai mais te acusar, os seus pecados vão ser jogados no mar do esquecimento. Eu vou te dar um presente. Você vai ganhar um presente especial, ó, que legal. Ganhei a salvação, a vida eterna e eu tenho um presente. O meu Espírito, o Espírito Santo de Deus vai estar com você todos os dias da minha vida. O Espírito Santo de Deus, esse meu Espírito, mas eu vou deixar o meu Espírito. Então o Espírito Santo de Deus no nosso Espírito é o que vai nos garantir a luta contra esta ansiedade, isso que vem da alma, né? Então, o Espírito Santo de Deus, a palavra de Deus diz que o Espírito Santo de Deus, ele nos ajuda nas nossas fraquezas. E a ansiedade é fraqueza. A ansiedade é fraqueza. Então, da onde vem a nossa força? O Espírito Santo de Deus nos ajuda na nossa fraqueza. A única força capaz de dominar a nossa alma é o Espírito. É única. Não tem outra. Não tem outra. É o Espírito Santo de Deus que vai dominar a nossa alma, né? João 16:33 diz: eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. De onde vem a nossa paz? De Cristo, do Espírito Santo de Deus. Em mim tenham paz. Nesse mundo vocês terão aflição. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. O mundo nunca vai trazer paz para a gente. Nunca. Esqueça. Esqueça. Se a gente for procurar a paz aqui nesse mundo, esquece. E eu vou dizer para você, se está tudo bem com você, você está tranquilo, não tem nenhum problema com você, glória a Deus pela sua vida. Mas pode ser que aconteça algo, é o que a palavra de Deus diz. A gente está sujeito. O mundo estava mais ou menos legal, não estava? Tem alguns países que estavam ali e tal. De repente veio um problemão. No mundo a gente vai ter a aflição, né? Mas a gente tem que ter esse ânimo que não importa o que aconteça, qual a tempestade, qual é a luta, qual é a batalha, não importa. Jesus Cristo venceu e nós vamos vencer também em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Então, a ansiedade é a preocupação do amanhã. O amanhã não existe para nós. Para Deus não tem tempo, né? Não tem ontem, hoje ou amanhã. Deus é atemporal. Então Deus já sabe tudo que vai acontecer, já está tudo escrito. Mas para a gente, o amanhã não existe. Ontem já foi, já era. Né? Já era. Foi ontem, né? Na minha época ela foi ontem. Foi ontem. O ontem foi ontem, já passou. Então, o ontem já passou. O amanhã não existe. O que existe é o hoje. Vamos viver o hoje plenamente. Fazer do hoje o melhor dia da nossa vida. Dá tempo da gente fazer hoje o melhor dia ainda. Não acabou o dia. Talvez o seu dia hoje foi tribulado. Talvez você teve um bocado de problema, mas dá para fazer hoje ainda, até meia-noite, de um dia legal, bacana. Dá para fazer. Dá para fazer. Como? Colocar a nossa ansiedade, confiança, a palavra, né? Se eu tivesse que colocar uma palavra-chave para essa pregação, é confiança. A palavra-chave para essa pregação, confiança.
Confiança. Confiança, né? Então, se preocupar com o amanhã não nos ajuda nem amanhã e nem hoje. Não tem como. Pastor, então quer dizer que eu vou deixar... Não, não é isso. Claro, a gente tem que, né, tomar algumas coisas, mas a preocupação é excessiva. Nós estamos falando de preocupação excessiva, né? Se alguma coisa nos rouba as forças hoje, significa que vamos estar mais fracos amanhã. Então você já gastou toda essa energia hoje e amanhã você está mais fraco. Significa que vamos sofrer desnecessariamente se o problema não chegar a acontecer e vamos sofrer duplamente se ele chegar. A ansiedade é cega. É verdade. A ansiedade, ela nos leva a lugares que a gente nem... A ansiedade leva a gente a tomar atitude que a gente não podia tomar. A ansiedade leva a gente a fazer coisas que a gente não ia fazer. A ansiedade é só maligno. Por isso que a palavra de Deus diz, a ansiedade não provém de Deus. A ansiedade não é de Deus. Então nós não podemos ficar ansiosos. Se existe essa ansiedade, é porque está com falta de confiança em Deus. Então a ansiedade nos leva a lugares, né, perigosos, desconhecidos, de destruição, e tira a gente do caminho da vontade de Deus. A ansiedade tira a gente, sabe? A gente tem gente precipitada, toma uma atitude que não deveria tomar por causa da ansiedade, não esperou. Não esperou, fez, daqui a pouco, puxa, por que eu fui fazer isso? Então, Filipenses 4:6 diz: não andeis ansiosos de coisa alguma. O que é coisa alguma? Tudo. É conta? É saúde? É vida emocional? É tudo. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Nada. O que está te deixando ansioso? Está fora do que Deus pede para a gente fazer. Deus fala para a gente não estar ansioso. Se a gente está ansioso, vamos chamar o Espírito Santo de Deus de volta. Vem, Espírito Santo de Deus, gere em mim esta confiança. Então, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidos diante de Deus as suas petições. Como? Olha o que a palavra diz. Pela oração. Então, ansiedade sai com oração. Oração. Não andeis ansiosos. Filipenses 4, 6 e 7. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus, oração, as suas petições, pela oração, pela súplica. Às vezes a gente tem que clamar, suplicar mesmo, né? Com ações de graça. Olha, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o seu coração e a sua mente em Cristo. Glória a Deus, a paz de Deus vai nos trazer aquilo. Como é que eu estou vendo? As pessoas não vão entender. Meu, você está rindo, você está feliz, está passando por tudo isso aí, eu digo, glória a Deus. Por quê? A paz de Jesus. Aí você vai poder falar assim, a paz de Jesus, a paz do Senhor. Né? É legal você falar assim, a paz do Senhor, você estando em paz. Mas quando você fala paz, sendo que você está atribulado, que paz é essa? Não, é a paz no meio da tribulação, no meio do fogo, no meio da água, é a paz do Senhor, que excede todo entendimento. As pessoas não vão entender e nem precisam entender. Né? Como nós podemos encorajar as pessoas a colocarem a sua confiança em Deus com respeito ao céu, se não confiamos em Deus nem em relação às coisas da terra? Então, nós temos que confiar que tudo está no controle de Deus, né? Pastor Ovete pregou outro dia, quando chegar daqui a 2 anos, daqui a 3 anos, aí a gente vai comentar, né? Olha, em 2020 aconteceu tudo aquilo, mas graças a Deus, para mim, não tive problema nenhum. Na minha família, não aconteceu nada. Meu emprego, não perdi. Muito pelo contrário, tem gente aqui na igreja que está contando bênção. Pastor, olha, para mim está sendo melhor do que antes. Olha, tem uns testemunhos aqui que o irmão está falando, pastor, é um milagre. Olha, eu estou vivendo uma época assim, melhor
né? Ele até falou assim, que Deus me perdoe e tal, né? Não, acho que ele pensou assim, não, esse vírus foi bom. Não, claro, eu entendi que ele... Não, mas ele falou, eu estou vivendo uma época aqui, ó. Tem gente que financeiramente está vivendo, né? Tem gente que está passando por algumas lutas. Mas tem gente que vai passar e falar assim, olha, não vi nada. Não vi nada, né? Então, um crente ansioso é uma contradição. Fé e ansiedade não conjumina, né? A ansiedade é o oposto da fé, é uma incoerência nossa, como pastor ou qualquer um que prega a palavra, falar, né? Pregar e andar ansioso. A ansiedade é o oposto da fé, então é uma incoerência a gente pregar fé e ficar ansioso. Eu prego fé, mas eu estou ansioso. Não dá, alguma coisa está errada. Algo está errado, né? Como vencer a ansiedade? Saber que Deus é o nosso Pai, amém? Deus é o nosso Pai, e Pai fala de confiança, né? Saber que Deus é o nosso Pai, Ele conhece todas as nossas necessidades, Ele conhece, Ele sabe tudo de nós, tudo, né? Venceremos a ansiedade quando confiarmos em Deus. A fé é o antídoto para vencer a ansiedade. Deus nos conhece e Ele nos ama. Ele te ama, Jesus te ama de verdade, né? Ele é o nosso Pai, Ele sabe das nossas necessidades, né? A palavra de Deus diz, se um filho pedir uma pedra, o pai, um pão, o pai vai dar uma pedra? Não. Qual é o pai que o filho vai pedir um pão e vai dar pedra? Não. O filho vai pedir um peixe, o pai vai dar uma cobra? Quanto mais o nosso Pai que está no céu, que sabe tudo que a gente precisa, tudo que a gente quer. O nosso Papai do céu sabe de tudo que a gente precisa. Sabe exatamente tudo. Ele quer o melhor para a gente. Ele é o Deus que nos criou, Ele é o Deus que nos mantém a vida, amém? Ele nos protege, o Senhor nos livra, o Senhor nos guarda, o Senhor nos sustenta. Então nós venceremos toda a ansiedade através da oração. É a chave. Confiança, oração. Lançar sobre Ele todas as nossas ansiedades, toda aquela carga, é através da oração. A oração é o remédio. Oração, colocar diante de Deus, amém? E para a gente encerrar, o nome de Jesus, o nome do nosso Deus, o nome de Deus também é conhecido como Jeová Jiré. Jeová Jiré é o Senhor proverá. Então eu quero declarar sobre a sua vida que o Senhor Jeová Jiré vai prover sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Ele vai prover sobre o seu trabalho, Ele vai prover sobre o seu negócio, Ele vai prover sobre o seu ministério, porque nós somos filhos desse Deus, o Jeová Jiré. O Senhor proverá, e eu declaro em nome de Jesus que o Senhor proverá na sua vida, em nome de Jesus. O Senhor é o Jeová Shalom, o Senhor da paz. Eu declaro em nome de Jesus que a paz do Senhor, a paz de Cristo, a paz que excede todo entendimento, vai tirar toda a preocupação excessiva, todo medo, toda a ansiedade da sua vida. Eu declaro que o príncipe da paz, que é o nosso Senhor Jesus, Ele vai, através do Espírito Santo de Deus, dar um basta em toda essa ansiedade, toda essa preocupação maligna. Em nome do Senhor Jesus, eu declaro a paz de Cristo, a paz do Senhor, a paz que excede todo o entendimento sobre a sua vida, sobre a sua família. Em nome do Senhor Jesus. O Senhor é conhecido também como Jeová Chamar, o Senhor está ali, o Senhor não está longe de você, Ele é um Deus bem presente na nossa angústia. O Senhor está esperando só que a gente dê um passo através da oração. O Senhor, Ele não está surdo que não possa ouvir as suas orações. Então, em nome de Jesus, eu declaro que o Senhor está, Ele não está
inerente, ele não está totalmente fora das suas preocupações, ele sabe exatamente o que você precisa, ele está esperando somente você dar um passo de fé em direção a ele, em nome de Jesus. Nós servimos o Senhor, que é o Jeová Rafá, o Senhor que cura, e eu declaro em nome de Jesus que, se você que está me ouvindo agora, está passando por alguma enfermidade, talvez você está em casa com medo que você foi contaminado, que você está com febre, talvez você está com tosse, em nome de Jesus eu declaro cura. O Senhor Jeová Rafá vai trazer a cura para a sua doença, enfermidade. Eu declaro cura não só no seu corpo, mas cura também na sua alma, em nome do Senhor Jesus. Eu declaro cura sobre a sua vida. Nós também servimos o Senhor, que é o Jeová Nissi. O Senhor é a nossa bandeira. Então eu declaro em nome de Jesus, eu não sei qual é a guerra que você está passando, eu não sei qual é a luta que você está passando, mas o Senhor é aquele que vai na frente, com o braço forte, com a mão poderosa. Ele vai lutar a sua batalha, a sua guerra, a sua luta. Coloque diante do Senhor, porque nós servimos um Senhor que nunca perdeu uma batalha, nunca perdeu uma guerra, e Ele vai lutar a sua guerra. Eu declaro na sua vida, em nome do Senhor Jesus, amém? E para encerrar, nós vamos ler de novo Filipenses 4, 6 e 8, diz: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Oração. Apresente seus pedidos a Deus. Oração. Se você estiver passando, quando você estiver passando por um problema muito grande, pastor, a pressão está grande, a pressão está, para o que você está fazendo na hora, para. Pastor, olha, a pressão está grande, para na hora, vai orar. Naquela hora, para. Não importa onde você esteja, na rua, no trabalho, não importa. Senhor, eu estou sentindo uma pressão muito grande. Para o que você está fazendo na hora, coloca o seu joelho no chão e vai orar. Esse é o remédio para a ansiedade. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Façam isso, orem, diga a Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês. Não só o coração, mas a mente. E, finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se algo excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. Então, não enche a sua mente com besteira. Se você não está assistindo mais jornal, está fazendo bem para você, então não assista mais. Se você não tem preparação para ficar assistindo jornal, não leia jornal. Mas eu preciso saber o que está acontecendo. É melhor você não saber. Melhor você não saber. Deus está no controle de todas as coisas. Amém? Então nós vamos encerrar agora. Nós vamos orar então. Temos aqui um pedido de oração. A igreja que está aqui, eu queria colocar-se de pé em nome de Jesus. Nós vamos orar em nome de Jesus, né? E aqui tem um pedido que veio através da internet. Pedido de oração pela família da Sandra, pela vida da Daniela, da Roberta, da Cleonice. Então nós vamos orar, nós vamos unir agora a nossa fé, nós vamos orar então por essas pessoas, Renata Santos, Sandra, pela vida da Daniela, da Roberta, da Cleonice. E se vocês que pediram essa oração estão na casa de vocês, eu queria que você colocasse o seu joelho agora no chão, aonde você estiver, se você estiver na sua casa, e você colocasse, né? Porque a melhor oração, qual é a melhor oração? A melhor oração é a sua, é aquela que você faz, uma oração sincera diante de Deus, amém? Pai, em nome de Jesus, nós oramos essa hora, colocamos a vida dessas pessoas, ó Deus, que estão colocando a fé em ação. A palavra de Deus diz: vinde a mim todos aqueles que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei e darei descanso às vossas almas. Então eu oro, Senhor, por essas pessoas, oro por todos aqueles que estão me ouvindo nesta hora. Ó meu Pai, todo espírito de ansiedade, eu declaro agora falido em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, que o Espírito Santo de Deus tome a vida dessas pessoas, meu Pai.
para que elas possam ter plena confiança em Deus, em nome do Senhor Jesus, que elas possam ter a paz de Jesus, a paz de Cristo, a paz que excede todo o entendimento. Esta é a minha oração em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe a todos. Domingo nós teremos o nosso culto, a nossa live, também teremos culto presencial. Então você está convidado, em nome de Jesus, às 6:30 da tarde. Amém? Deus abençoe a todos. Fiquem na paz.